Olá, professora Larissa, boa noite. Tudo bem? Davidson aqui. Professora, antes de mais nada, eu queria pedir desculpas pela demora em estar apresentando essa primeira versão consolidada do nosso trabalho. E eu queria dizer que foi muito mais denso do que eu imaginava, principalmente em função da quantidade de leituras que eu tive que fazer, para eu pudesse construir esse referencial teórico e de uma forma que houvesse uma aplicabilidade prática disso. Alguns assuntos eu tive que ler muito, muito mais do que eu imaginava, talvez pela minha falta de experiência em uma pesquisa dessa magnitude, mas eu acho que isso foi necessário para que eu tivesse, que o trabalho tivesse consistência e eu também pudesse estar aqui hoje falando com você de uma forma com muito mais propriedade e adequada para a gente discutir as matérias que tem nessa pesquisa. E até por isso que eu estou fazendo esse vídeo, porque aí eu consigo trazer de forma objetiva, clara, tudo que eu fiz, o que eu tenho para apresentar, quais são as minhas dúvidas, as dificuldades, problemas e aspectos dessa pesquisa, e que você possa avaliar, professora, é, do tempo que nos resta ainda. A última vez que nos falamos foi em meados de fevereiro, portanto foram 90 dias até que chegasse esse texto agora que eu venho apresentar, e que você avalie se é suficiente para que a gente possa avançar e, quem sabe, partir para uma qualificação e uma apresentação, uma defesa de tese. Enfim, eu vou tentar trazer aqui para você de duas formas. Primeiro, fazendo toda a leitura do trabalho, como eu falei anteriormente, bem rápido. E depois eu vou fazer um vídeo curto, um vídeo tentando trazer a pesquisa de um diálogo mais técnico, né, basicamente naquilo que eu pretendo, né, apresentar de maneira formal para vocês, até para que você possa avaliar se isso é suficiente para a gente dar saltos maiores aí, maiores sonhos e ambições aí nos próximos 60 ou 70 dias que nos restam. Muito obrigado, professora. Vamos lá. Vou começar a apresentar aqui essa parte do trabalho. Tá? Antes de mais nada, eu coloquei dois títulos possíveis para nossa dissertação, sem prejuízo de outros aqui que a professora também possa sugerir. São temas que já abordam diretamente nosso problema na nossa pesquisa. Tá? Então, segue aí a sua avaliação e eu vou rapidamente aqui para o referencial teórico, desculpa, tá? O nosso sumário que vai trazer aqui os pontos da pesquisa. Pesquisa, professor, ela está desenvolvida em 5 capítulos, uma introdução, uma revisão de literatura, dentro daqueles aspectos que nós pretendíamos fazer, que seria, né, tratar de instrução criativa, tratar do crédito, né, como motor da inovação e vetor de estabilidade, e fazer a releitura, né, do artigo do Mathieu. Bem rápido, como no começo eu estava já vindo com os aspectos de bem informais, com muita normalização, né, sejam citações, referências, mas como eu já falei anteriormente, eu tive muita dificuldade com a história de ler e entender. Então, como isso foi me gerando uma ânsia, eu acabei por esquecer um pouquinho a formalidade, a normalização e escrever. Né? Claro que eu pretendo logo na sequência estar fazendo essas correções de citações, de referências, tabelas, de tudo que isso a gente consiga fazer em alguns dias, mas já estou fazendo isso para que você nesse primeiro aspecto. De qualquer forma, todas as minhas citações, eu entendo esse texto aqui, eu já estou trazendo um comentário na citação, referenciando o documento, a página e o excerto da citação, extraindo diretamente da referência, seja do artigo, seja do livro ou de outro documento do qual estou me referenciando, para facilitar a leitura. Então, cada citação eu faço um comentário e trago ao lado a citação do livro, até para que você também possa avaliar se tem pertinência ou não. Então, seguindo na revisão de literatura, nesses 3 aspectos aqui, logo na sequência, né, de seguir no terceiro capítulo, que seria a metodologia que nós vamos aplicar, que é uma réplica da metodologia do Mathieu, e conclusões, resultados e considerações finais, onde a gente tem recomendações para trabalhos futuros. Dentro do começo, na contextualização, eu basicamente trago a pandemia, que a gente sabe que foi essa crise econômica sem precedentes, que ela teve, né, como medida necessária a ação de governo de todo o mundo, não só do Paraná, para conter, né, os efeitos negativos dessa pandemia e
ela tem um efeito que é um efeito interessante que faz para a nossa pesquisa, que é justamente, né, a diminuição do número de falências, de fechamento de empresas, durante esse período, qual esperava-se, né, que fosse um número de fechamento muito alto do que ocorreu. E isso chamou a atenção, é o dado interessante que motiva a nossa pesquisa. E a partir desse dado, né, eu trago um contexto não só do estado do Paraná, mas também para o mundo. Trago duas referências logo na introdução, acho importante. Uma referência bem legal porque ela apresenta o resultado de 24 de 25 países da OCDE, né, e depois eu trago aquele gráfico do estado do Paraná, que é semelhante ao que Matia também aplicou na França. O problema de pesquisa ele é basicamente, né, se a intervenção estatal alteraram, né, a dinâmica da gestão criativa, e, em outras palavras, né, se as determinantes da falência, né, do fechamento de empresas, perdem o seu poder explicativo em função, né, do momento de crise da intervenção estatal. É a leitura, esse é o nosso plano de pesquisa. Para caminhar nesse problema, eu abordo ele em função de dois objetivos, podemos dizer, específicos, né, ou secundários, que é a gente, no primeiro momento, dentro de um modelo econômico, trazer as variáveis determinantes da falência, que são endividamento, idade e outras. Essas variáveis, dentro dessa pesquisa, eu tive que me aprofundar para saber quais são as variáveis, né, que a literatura entende como os padrões para avaliar se uma empresa ela vai ou não vai falir, são as determinantes da falência. Então, a gente faz uma análise com o modelo econométrico para essa resposta. E logo na sequência, a gente aprofunda um pouco essa análise, mantendo essas variáveis, né, que explicam o fechamento de empresas, mas avaliando o choque da pandemia e a intervenção estatal, que basicamente também vão compor esse modelo econômico como outras duas variáveis. E é a partir desses dois aspectos que a gente vai conseguir chegar à conclusão se a intervenção estatal ela alterou ou não a dinâmica do mercado de chumbo. Essa é a introdução. Na revisão de literatura, a gente avança e vai tentar tratar da destruição criativa. Aqui foi muito difícil, porque o livro de Schumpeter é o Capital, Capitalismo, Socialismo e Democracia, é muito complexo. Confesso, professor, eu li duas vezes, estou lendo pela terceira. A primeira foi muito difícil, na segunda permaneceu difícil. E foi uma leitura de um pesquisador brasileiro, Bulamark, ali até da UERJ, ele é um estudioso, e a partir de alguns artigos dele é que eu consegui ter uma percepção muito maior sobre a destruição criativa. E ele que me abriu o norte para que eu pudesse buscar outras referências. Então, dentro desse capítulo, como você falou, professora, é o capítulo onde eu tenho a maior quantidade de referências. As quantidades de referências que estão ali, eu acho que são aquelas que eu utilizei, mas provavelmente eu li o triplo. Eu devo ter lido mais de 30, 40 referências, e dentro da destruição criativa eu tenho 18, 19. Mas eu li muito, porque é muito complexo, e principalmente para entender como é que a gente visualiza a destruição criativa na prática. Dentre essas referências bibliográficas, além de Schumpeter, que não deu para ler só Capitalismo, Socialismo e Democracia, inevitavelmente a gente tem que avançar para teoria do desenvolvimento econômico, porque é ali que ele começa a trazer a visão do empreendedor, e a gente acaba também tendo que passar por business cycles, porque entender a destruição criativa sem entender como é que são os ciclos econômicos, isso fica um pouco desassociado. Então, esses três livros são um tripé da construção teórica, mas Bulamark foi muito importante para mim, e Yang Guion também, né, que tem um livro recente que é O Poder da Destruição Criativa. Nossa, isso eu estou lendo e esse realmente eu acho que vai agregar muito mais na nossa pesquisa, mas ele também traz muita vitalidade. Existem outros autores como Rosenberg e, enfim, demais que eu falo pontualmente ali. Rosenberg acho que eu nem cito, mas que a gente pode até trazer para essa pesquisa, mas são neo-schumpeterianos, né, que trazem o Schumpeter de novo para o nosso debate econômico. E esse debate econômico de Schumpeter acho que é muito importante para o nosso país. A gente pensa como é que a gente vai se envolver, como é que a gente vai crescer, né? Como caminhar, como é que o Brasil cresce. Não se trata mais uma questão de gastar ou não gastar, de ser ter despesas ou não conter, né? Essa desculpa aqui entre nós, a gente pode passar bobagem de achar que ou gasta ou poupa. Não se trata mais disso. Se trata de entender o nosso sistema econômico, que é um sistema capitalista, e de talvez compreender que para inovar, e isso não é segredo para ninguém, para inovar é uma das maneiras que você tira a economia daquela posição que ela se encontra. Se você não conseguir fazer isso, você não tira. Né? E isso custa muito caro. Eu acho que é aí que é a grande dinâmica. Isso custa caro. Custa caro e custa que seja feito com uma estratégia. Avançando aqui, professor,
a gente sai de Schumpeter, né? Schumpeter eu acabo falando dentro dele, né? Eu falo também da inovação. A inovação ficou muito difícil de eu entender onde é que eu enxergo a inovação, como é que a gente enxerga isso na prática, tá? Existem modelos, né, que a gente consegue dizer, né, se determinada estrutura econômica é ou não é inovadora, tá? De forma que esse aspecto específico a gente não traz aqui na modelagem econômica de inovação, ou mesmo a modelagem teórica, que eu acho que não foi relevante, mas eu aprofundo um pouquinho os conceitos da inovação, principalmente para falar qual é o tipo de inovação que nos importa aqui, que é a inovação disruptiva, é aquela que tem capacidade realmente de mudar, de acabar com o velho e trazer para o novo. Importante ligar com os ciclos de Schumpeter, não só o ciclo de Schumpeter, mas como o ciclo da inovação, por quê? Porque existem não só a força propulsora da inovação disruptiva, a gente tem a força secundária, são as ondas de cópia, as ondas de difusão. E essas ondas, de alguma forma, elas também ajudam a manter esse fenômeno econômico da disrupção. Eu vou mandar uma imagem para você, professor, que é uma imagem que eu pretendo escrever o artigo que você havia me dito em março, que a gente precisa escrever. E nessa imagem, eu fiz uma análise aqui do Paraná, peguei um segmento do varejo nosso aqui, e trabalhei com 3 tipos de produtos: iPhones, televisores e a geladeiras, né, que a gente chama ali de essa linha branca. Tá? E é incrível como a quantidade de vendas depois do ano de 2020 diminuiu, em função do crescimento das empresas e-commerce. Eu arrisco dizer para você, professora, que 99% dos celulares hoje adquiridos em determinada rede de varejo do Paraná são adquiridos via online. E há 5 anos atrás, online, celulares só eram adquiridos por 20%. Eu vou ter esse gráfico por e-mail aqui, vou também anexo essa mensagem. E a função disso, para mim, isso é a destruição criativa, é a inovação, é a mudança de mercado. Eu tenho até um exemplo prático para explorar. Não vou trazer talvez aqui para a nossa dissertação, mas eu tentei explorar isso no nosso artigo. Tá? Enfim, o papel do empreendedor. Ali eu trago um pouquinho do que Schumpeter fala. Schumpeter vai falar lá no seu primeiro livro, né, quais são as formas que o empreendedor aplica para inovar. Tá? Enfim, aqui a gente pode também falar muito sobre a questão do risco e a questão também de pesquisa e inovação. Não entro nesse mérito, mas falo somente do papel que ele tem na tomada de decisão, mas isso talvez a gente possa explorar, mas eu achei que não fosse interessante para a pesquisa. Na sequência eu falo do crédito, esse também como motor de inovação. Uma dificuldade que eu tive em relação ao crédito é entender, dentro do sistema capitalista, professora, como é que o crédito ele é endógeno. Eu confesso, eu sempre tive a visão, apesar de eu entender a inovação, né, como endógeno ao capitalismo, dentro dessa dinâmica aqui que o Schumpeter traça, e o crédito eu sempre não conseguia ver ele como endógeno, sempre trouxe certa dificuldade. O que acabou me trazendo um pouco mais de tranquilidade foi quando a gente realmente fez essa aproximação do que Schumpeter falou, né? E do que Minsky diz, né, sobre a estabilidade financeira, muito baseado também logo no começo nos arrazoados do Keynes, né, dos riscos. E aí a gente percebe que a construção é capitalista, é interna, porque é a partir desse tipo de mecanismo de oferecer ao mercado uma perspectiva de uso do instrumento financeiro, e esse instrumento financeiro, ele normalmente ele é inovador. E se o banqueiro é um capitalista, se o banqueiro está dentro do sistema capitalista, e é ele quem oferece o crédito ao mercado de forma inovadora, então o crédito é interno ao capitalismo. Então, foi essa associação que eu fiz para conseguir enxergar o crédito, porque eu estava olhando o crédito muito de fora. Mas a gente comenta muito sobre ele, faço esse contraponto com o Minsky, mas como especialista nessa parte de estabilidade financeira, a professora vai poder também fazer seus comentários. Na sequência, a gente discute o artigo do Mathieu. O artigo do Mathieu, eu trago ele muito detalhado, porque é ele quem é o coração da nossa pesquisa. Muito difícil esse artigo do Mathieu. Eu confesso, depois que a gente conhecia ele a fundo, que eu senti um pouco mais de dificuldade de conseguir entender tudo que ele trouxe. Né? Parece simples, mas não era. A começar pelas variáveis que compõem os 2 modelos econométricos que ele usa, são 2 modelos Logit, mas e durante a pesquisa eu precisei trazer isso. Então você vai ver que durante todo o texto eu já começo a trazer, né, primeiro o que são empresas zumbis, quais são as variáveis que a gente diz que
para classificar uma empresa como zumbi, porque elas são usadas no nosso modelo, entendeu? Uma empresa zumbi já traga essas variáveis. E não só nesse momento, né? Lá em Schumpeter também, eu vou trazer algumas condições que vão falar também de ciclos de inovação, até que a gente consiga trazer no nosso modelo, principalmente a questão do produto. Como é que a gente vê a destruição criativa na prática, né? Isso gera ansiedade, como é que eu enxergo? Trouxe um exemplo concreto aqui da questão dos celulares, da rede branca, mas na prática, em uma visão macroeconômica, como é que eu enxergaria essa destruição criativa? E aí eu pude compreender que o produto, PIB, é um reflexo disso. E aí o Wang Yon traz esses gráficos, eu trouxe para a nossa pesquisa, talvez seja até uma ponte que eu possa fazer análise do PIB paranaense também, acho que não está bem tranquilo a gente trazer esses dados e esses gráficos para a nossa pesquisa aqui. Fecho então com o artigo do Mathieu, propõe os dois modelos detalhados e a partir daí a gente vai seguir, né, estratificando os nossos dados da economia paranaense e integrando nesse modelo econométrico. Uma vantagem é que você vai ver, professor, que o choque, né, que o caso francês aplicou, eles aplicaram a partir de uma proxy do cartão de crédito, porque eles não têm dados dos faturamentos da empresa. E os próprios autores alertam que esse cartão de crédito, essa proxy, ela pode ter um viés, porque durante a pandemia, com a diminuição das vendas físicas, o uso de cartão de crédito pode ter sido talvez até intensificado. Então, pode ter empresas que o faturamento caiu de um ano para o outro, mas o cartão de crédito não refletiu essa queda, porque na verdade o cartão de crédito aumentou, porque o uso do cartão de crédito se tornou mais intensivo. Ou se ele não aumentou, ele não diminuiu na intensidade que deveria ter sido diminuída. Por quê? Porque o pouco que ficou de faturamento foi todo deslocado para compras online. Esse viés a gente não vai ter, porque a gente vai trabalhar diretamente com o faturamento real das empresas. Variável a variável, vou comparar. Eu acho que no avanço da nossa pesquisa a gente vai poder, como a gente tem os dados primários, vai poder relacionar isso de uma forma bem prática. Eu não comentei, eu vou comentar agora rapidamente ali, mas eu trago uma introdução da revisão de literatura ali antes de começar o processo de instrução criativa, introdução bem rápida no tópico, no capítulo 2.0, digamos assim. E aí acabou que eu acho que o único ponto que você tinha mencionado, que era para a gente explorar o crédito presumido como conceito de benefício fiscal a partir da teoria do tom, eu acho que não é necessário, porque o modelo do Mathieu, depois que eu fui aprofundar bem, ele não importa o tipo de incentivo, né? O que importa é que a empresa tenha ou não tenha sido incentivada, como se a gente fosse, né, aqui uma dummy, uma variável dummy para marcar se houve ou não houve incentivo para a gente fazer os grupos de controle, digamos assim. Então, de qualquer forma, eu vou fazer um anexo único, da forma como a Matia também fez, e vou trazer todas as medidas cujo impacto financeiro se fizer no estado do Paraná para tentar diminuir o choque, né, do faturamento das empresas. Mas eu acho que por isso que eu também não expliquei o crédito presumido como o Tom trouxe, mas eu trouxe uma ideia que ele traz na pesquisa dele, eu li a pesquisa dele toda, muito bacana. Parabéns aí para vocês, para ele, maravilhosa, que é realmente a atuação contracíclica do Estado em momentos de crise. Foi isso que o Paraná fez, tem que atuar de forma contracíclica para poder minimizar os efeitos, né, drásticos de uma crise desse nível. O próximo passo, então, é replicar o modelo nas variáveis do Paraná, analisar os resultados e tirar nossas conclusões. Professora, eu falei muito bem rápido. Algumas dúvidas aqui eu vou permear rapidamente aqui para a dissertação. Então, como eu comentei, aqui do lado estão os comentários. Quando eu faço a citação, eu coloco aqui de modo itálico, né, e o número da página. Eu tenho algumas dúvidas. Primeiro, o livro que eu estou lendo do Schumpeter e outros que eu comprei aqui também, ele escreveu em 1942, eu estou lendo uma versão de 2017. Então, às vezes eu fico na dúvida se eu referencio o Schumpeter em 2017 ou o Schumpeter em 1942 e a versão 17, isso é uma dúvida boba. Vou terminar de ler uma nova normalização, talvez esteja lá, mas se puder já me ajudar, isso ajudaria muito. E esse é um ponto. Um outro ponto é quando a gente faz uma citação indireta, e eu tenho utilizado muito a citação indireta, que eu acho que é melhor a gente escrever com as minhas palavras aquilo que eu estou lendo, né, e deixar a referência lá, porque às vezes o texto puro do autor não retrata aquilo que eu li. E nem sempre o parágrafo que eu estou escrevendo vai se referir exatamente a uma frase daquele artigo dele. Às vezes vai ser
um bloco, um capítulo inteiro daquele artigo, daquele livro, e eu quero sintetizar em 1, 2 parágrafos. E nesses casos eu não sei, de qualquer forma, eu sempre trouxe uma página para que você possa avaliar e me ajudar, professor. Mas eu tenho essa dúvida, tá? Outras dúvidas também é os textos em inglês. Se eu traduzo, eu tenho que fazer a referência e mostrar que eu estou traduzindo para inglês. Coisas bobas aqui mesmo. Do pesquisador inexperiente, primeira tentativa aqui de fazer uma pesquisa desse porte, então acho que, mas de qualquer forma, estão todas aqui no nosso texto, quais estão explicados, professora. E, enfim, para fechar, professora, eu vou, de certa forma, aqui, também expor para você como eu cheguei nesse conteúdo, o que, que eu usei, né, de suporte tecnológico, acho que é muito importante também me falar isso. De cara, Google Acadêmico, então eu sempre ia para o Google, na primeira parte foi lá com palavras-chave, Schumpeter e destruição criativa, começa a ler o que tinha. As referências do próprio Mathieu, que ele traz no corpo dele, daí eu já fiz alguns insights e trouxe para a minha pesquisa também. Além do Google Acadêmico, quando eu acabava no Google, eu teve uma outra ferramenta chamada Litmaps. É uma ferramenta que faz um mapa de referências bibliográficas, muito boa para mim, e me ajudou muito, ainda mais eu que não tenho tanta experiência em saber quais são os autores, digamos, top seeders. Não que a quantidade de referências vai dizer se aquele artigo é bom ou ruim, não que seja isso. Mas com certeza quando é algo que está muito fora da curva, o Litmaps ele mostra. Isso me ajudou muito também porque uma outra premissa para essa pesquisa foi que eu tentei adotar sempre artigos que estivessem de forma livre para que eu pudesse fazer o download. Se os artigos não estivessem livres, eu não ia utilizá-los, porque, para mim, eu acho que eles deveriam estar livres, mas eu sei que tem muita bibliografia que está em alguns sites de pesquisa acadêmica que necessitam de acesso especial, que seja pago. Mas é como eu também não sabia se aquele artigo que tinha que ser pago era ou não era bom, eu preferi também ter dinheiro para pagar todos eles. Então eu preferi tomar uma premissa na minha pesquisa. Tudo que eu vou utilizar em termos de artigos são aqueles que o PDF está disponibilizado para qualquer um ler. Fora os livros, né? Então os livros, eu fiz download de todos. Inclusive vou falar de uma outra ferramenta aqui que eu vou disponibilizar para você, professora, também. Eu fiz download fora os que eu comprei, que eu já tenho 2 domínios, que é o Catedral de Ciências de Democracia, e tenho mais uma ali das biografias que eu achei interessante, quis adquirir também. Mas a maioria dos outros eu baixei o PDF, mas no momento oportuno eu vou me dirigir à biblioteca ali da UFPR e vou fazer a referência correta, né, por algum né, livro que esteja aí, né, catalogado. Eu vou deixar da forma PDF de internet, professor, isso eu corrijo depois, você pode até fazer o apontamento. Além do Litmaps, eu usei muito o ChatGPT, mas não na questão de construir a redação para mim, não foi o caso. Mas o ChatGPT às vezes me ajudou na hora de consolidar alguma ideia, às vezes 2, 3 parágrafos que estavam um pouco longos no texto, eu não estava conseguindo consolidar muito bem, então o chat me ajudou muito nisso. Mas acho que você vai perceber nada que pudesse ferir uma norma ética ou algo que fosse reprovável por parte da academia, muito pelo contrário. Tentei escrever tudo com a maior responsabilidade possível, professora. Mas o chat me ajudou em alguns momentos, né, para sintetizar algumas ideias. Usei ele constantemente nesse sentido na pesquisa, em pequenas partes. Tinha uma ferramenta de IA chamada Jamie, que confesso, tive contato, mas não me agradou. Nem era para fazer escrever nada, mas era no sentido de talvez trazer, né, ideias centrais de alguns artigos. Como eu tive que ler muita coisa, às vezes a ferramenta ela pode trazer um resumo e já me dar um insight de se aquilo ali é ou não interessante para eu ler por completo. Mas ela não foi muito boa, não se prestou para isso. Construí um referencial teórico numa planilha de Excel. Eu vou mostrar. Estou compartilhando com você também. Esses do que eu estou citando, só coloquei no Excel aquilo que eu estou trazendo para a bibliografia, que é uma organização dos PDFs, que eu vou subir com outra ferramenta, e do título, da página, enfim, coisas importantes que me ajudam muito o Excel para facilitar. E a última ferramenta, e essa ferramenta assim, acabou que eu só consegui utilizar ela agora, em maio, praticamente o dia 29, foi
dia 23, 24, que é o notebook LM da Google. Esse, inclusive, eu assinei por 2 anos, porque a gente, como acadêmico, tem uma versão, pode ter uma assinatura sem pagar por 2 anos. E a ferramenta foi muito boa. Muito boa porque, volto a dizer, não vai fazer resumos, mas eu subi todas as bibliografias da nossa pesquisa para lá, vou compartilhar um link do Note, vou abrir para você, professora, para também lhe ajudar, que você pode fazer prompts e encontrar conteúdos nas bibliografias sem perder muito tempo. Mas às vezes eu queria saber se aquele livro, em determinado momento, falava sobre esse aspecto. E nesse sentido, é muito rápido fazer um prompt nela e perguntar, né, se os autores dessa bibliografia trataram dessa característica da destruição criativa. E rapidamente a ferramenta me retorna com páginas, com posições de texto, onde tem aquele conteúdo. Isso me ajudou em que um pouquinho, me ajudou muito em Schumpeter, né, nessa parte final aqui. Apesar de eu ter escrito boa parte, eu fiz uma revisão utilizando ela e consegui melhorar bastante. Então, vou disponibilizar esse link. Então, essas foram as ferramentas que eu usei nessa pesquisa. É isso, professora. No resto, eu acho que segue a leitura, segue o documento para que você possa ler. Agradeço muito, professora, pela oportunidade que você me deu. Pode parecer que esse atraso tenha sido um pouco exagerado, mas com toda certeza que a minha professora, se não houvesse esse tempo, eu não conseguiria chegar aqui com o que eu escrevi. Não sei se o que eu escrevi está, né, numa qualidade adequada para aquilo que se propõe aqui. Espero que esteja. E que queria deixar aqui para você, professora, que eu estou à disposição para esforçar a hora que for, o tempo que for, e o esforço que tiver que ser feito, mas no fundo do meu coração, é muito que a gente chegue até o final, que eu consiga entregar essa dissertação com sucesso, com a sua orientação, não só por uma vitória minha, nossa, mas porque eu acho que essa teoria aqui, ela tem muita perspectiva para frente. Eu falei rapidamente um caso concreto no meu dia a dia, eu já consegui encontrar empresas que estão utilizando o processo de inovação para seguir adiante, casos práticos. Não são empresas pequenas que conseguem fazer isso, elas não têm dinheiro, elas não têm condições, o pequeno empresário vai quebrar. Né? Apesar de, no primeiro momento na pesquisa, eu ter comentado que seria interessante, né, para o gestor ele poder fazer uma avaliação da política pública, e de fato ele é. Né? Ele é. Mas ele é no sentido de que a micro e pequena empresa não é o crédito que vai fazer você sair, tirar ela dessa concepção de crise, não é o crédito, não é somente ele. Eu estou dizendo que ela não tem que receber esse crédito. Fato é que vai ser uma empresa zumbi recebendo crédito. Mas ela só vai ser zumbi se o Estado não tiver mais uma política para ajudá-la. E qual política seria essa? Aí é onde a gente pode entrar. Né? Se a inovação é um processo caro, é um processo de oligopólios, é um processo de monopólios, e fatalmente é, né? Ninguém começa a pesquisar por acaso, a gente consegue enxergar a inovação. Como é que a gente concorre com esses grandes conglomerados, são grandes empresas? É na pesquisa, são nas incubadoras, é na faculdade. Então, na hora que o governo federal disponibiliza X milhões para pesquisa acadêmica, não é uma mera pesquisa para um artigo. São pesquisas que vão gerar um resultado, são pesquisas que vão gerar alguma solução técnica, vão gerar algum medicamento, alguma vacina. E isso vai fazer com que o país não gaste bilhões importando medicamento. Simplesmente que ele consiga ter tecnologia, consiga oferecer no SUS, oferecer de forma barata. E no SUS qualquer um tem acesso. Da mesma forma, é com IA, é com softwares, é com autorizadores de documentos fiscais eletrônicos. Se a gente investir em pesquisa para que as empresas tenham acesso à tecnologia e consigam, de certa forma, mudar os seus processos, e hoje existe isso de uma forma menor, não vai ficar tão caro que uma empresa, no momento de crise, ela consiga acompanhar o mercado quando o mercado precisa trabalhar via e-commerce e não trabalhar de forma física. Essa é a visão que eu acho que a inovação ela é sim o caminho. Eu acho que o Schumpeter está muito mais presente na nossa vida do que a gente imaginava. Penso também que o Nietzsche está mais ainda nesse momento que a gente está vivendo.
Então, acho que a pesquisa ela começou com uma ideia e como isso vai mudando na minha cabeça. Por isso eu não quero nem ficar pensando muito, senão eu não consigo parar de escrever, porque daqui a pouco vão sendo várias coisas. Eu acho que a gente tem muita capacidade disso que eu estou construindo aqui, de não o Davidson, né, mas é uma referência. Não sei para quantos não tem essa pretensão, mas eu acho que é uma referência para que outras pessoas tenham ideias semelhantes. Muito obrigado. Uma boa noite e vou fazer outro vídeo aqui. Não vou mandar hoje, mas eu mando na sequência, na tentativa de lhe mostrar em 3 minutos tudo isso que eu falei aqui, mais com os argumentos técnicos da pesquisa, professora. Agora, muito boa noite, muito obrigado.